E aí, torcedor vascaíno, mais uma derrota, né? O canal tá parado, tá? Para quem acompanhava o canal sabe que o canal não tá mais fazendo conteúdo, mas era inevitável diante de mais uma derrota, diante de tanta coisa errada que está acontecendo no Vasco, e não é de hoje, a gente não trazer aqui a nossa opinião, né? Praticamente 1 hora da manhã, né? Dessa segunda-feira, e o Vasco nessa rodada do campeonato contra o Internacional, a 10ª rodada do campeonato, o Vasco perde mais uma vez, né? O Vasco tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, uma vitória contra o Atlético Mineiro. Vitória essa que o melhor jogador da nossa partida desta partida foi o Léo Jardim, goleiro do Vasco. E contra o Palmeiras, o jogo seguinte, também o melhor jogador. E quem evitou uma derrota do Vasco, né? O Vasco sai ali então com um empate diante do Palmeiras. O Vasco sai com um ponto conquistado. E de lá para cá o Vasco vem tropeçando, perdendo, né? Quinta derrota consecutiva do Vasco, a quinta da competição. E o Vasco tendo como objetivo o Campeonato Brasileiro. O Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca, o Vasco foi eliminado precocemente da Copa do Brasil pelo ABC. E o Vasco tendo apenas o Campeonato Brasileiro, uma semana de intervalo em cada jogo, de um jogo para o outro, o Vasco piora. Tá certo que nessa partida contra o Internacional o Vasco faz até um bom segundo tempo. Mas é muito pouco, cara. Muito pouco perto do que o Vasco deveria apresentar na competição. Mas como exigir se o Vasco tem aí na pasta do futebol uma das piores pastas de futebol da Série A? Se você pegar o diretor de futebol do Vasco, Paulo Brax, ano passado, que chegou no passado no Vasco, ano passado a gente quase não sobe com esse diretor. O que ele taxou que seria obsessão, o acesso, o Vasco quase não sobe. O Vasco subiu mais por incompetência alheia do que por competência própria. E aí ele começa no passado a montar o futebol desse ano, traz o Barbieri em dezembro, contestadíssimo. O Barbieri não tem nenhum trabalho que o gabaritasse a ser o técnico do Vasco da Gama. Surpreende negativamente a torcida, né? É um perfil que a SAF do Vasco gostaria de ter, afinal de contas aceita tudo que se traz, dá amém, diz amém para tudo que vem, e estamos onde estamos, né? As primeiras contratações do Vasco para a temporada horríveis, né? Patrick de Luca, Bambu, né? Estão aí amargando a reserva, não servem nem para compor o elenco. E o Vasco não tem nem meia dúzia de jogadores titulares absolutos desse elenco principal de 2023. Mostra o tamanho da covardia que fizeram com os torcedores vascaínos, né? Muitos torcedores, eu não acreditei nisso, mas muitos torcedores acreditando que a SAF do Vasco salvaria o futebol, salvaria o clube de mais um fracasso, né? E quando eu vi o presidente Jorge Salgado viajar para os Estados Unidos e trazer de lá 70 milhões antecipados de um grupo de investidores que talvez compraria o Vasco, e talvez porque o Vasco precisaria de votação interna do conselho para aprovar a venda, quando eu vejo que já tem 70 milhões de investidores para que o Vasco pudesse virar SAF, eu já via que esse grupo de investidores não tinha experiência nenhuma em futebol. Pelo contrário, né, todos os clubes que eles estavam comprando, o Genoa, por exemplo, caiu para a Série B, e o Vasco vai pelo mesmo caminho, né? O Vasco está num processo realmente, o Vasco está num processo do próximo rebaixamento, o sexto rebaixamento, a sexta Série B que o Vasco disputará logo mais, né? Dá tempo de fazer alguma coisa? Até dá, mas não da forma que estão fazendo. Porque a 777 está pouco se lixando para o Vasco. Já falaram que não vão investir em reforços de peso, né? O diretor de futebol quer trazer 3 jogadores
sendo que nós não temos nem 10 jogadores, quer trazer 3 para serem titulares e mais 3 para compor o elenco, sendo que o Vasco está cheio de jogador compondo o elenco e quem está entrando em campo é a base, é outra covardia, colocando os meninos em meio ao caos para resolver a situação do Vasco hoje, com a torcida pressionando, invadindo o CT. Então, tudo caminha para uma próxima Série B. E para piorar, quem está no comando da pasta de futebol vai permanecer, está protegendo o treinador, que vai permanecer também, está garantido no cargo. E como é que você vai imaginar que a situação vai mudar? Se o Vasco não vai trazer o número de reforços necessários para mudar, a comissão técnica vai ser a mesma, o diretor de futebol permanece premiado no cargo e o CEO do futebol do Vasco da Gama, que é o grande representante da SAF vascaína, é um flamenguista que também é intocável, né? Me diz então como essa situação vai mudar. O Vasco já faz hoje a pior campanha, a pior campanha de pontos corridos que o Vasco já teve em toda a sua história. E tem torcedor achando que o Vasco está melhorando. Não, jogou melhor. Não, o Vasco pegou 2 gols em 17 minutos. O Vasco é um elenco fraco, é um elenco mentalmente destruído, sem capacidade de reação, que precisa de combustível, que precisa de reforço e nada se faz. Só sabem pedir paciência ao torcedor, que apoiem, que vão ao estádio, que o torcedor vá ao estádio apoiar o clube. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Não dá. É muita incompetência, é muita parcimônia, muita passividade. Muita passividade. E não dá para ser do jeito que é. Bom, esse é só meu desabafo, tá? Espero que o Vasco tome alguma atitude enquanto dá tempo, que tire esse treinador, que demita o diretor de futebol, que afaste o Abel Braga dessa função. Não tem sentido o Abel Braga ser coordenador de futebol do Vasco, nunca teve à frente de uma função semelhante, ninguém enxerga o Abel Braga no futebol do Vasco dessa forma. É um cara que não aparece para nada e não tem agregado ao futebol do clube, né? Então, espero que tomem a atitude de afastar o treinador, de demitir, afastar o Abel, demitir o diretor de futebol, para que o Vasco possa ir ao mercado de forma diferente, para que o Vasco possa se reforçar e evitar mais um vexame.